Olá, pessoal, bom dia. Nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho, né? Nós estávamos falando em aulas anteriores sobre as transformações pela ação da natureza e transformações pela ação do homem. O trabalho, as técnicas e as transformações nas paisagens terrestres. É a atividade que nós vamos continuar hoje. No seu livro, na página 350, o autor já começa falando sobre a intensidade com a qual o ser humano vem transformando as paisagens, está relacionado com o nível de desenvolvimento do seu trabalho e das técnicas usadas. Então, vamos lembrar, técnicas é tudo aquilo, todo o conjunto de formas, de objetos, de ferramenta que as pessoas usam para realizar alguma coisa. Então, uma enxada é uma técnica. Agora, tecnologia é uma técnica avançada que precisou de estudo, aperfeiçoamento, pesquisa. E nós vamos ver que, na medida que tem o desenvolvimento da técnica juntamente com o trabalho, há uma intensificação na transformação da paisagem. E o que a gente observa agora é que o autor coloca que, conforme as técnicas, aumentam as possibilidades de intervir nos elementos da natureza. E a relação da sociedade com a natureza se dá por meio do trabalho. Então, é o trabalho que faz com que transforma, modifica a natureza. E também essas modificações acontecem de acordo com as necessidades das populações. Então, o ser humano, ele vai alterar a paisagem, vai modificar essa paisagem, vai transformar de acordo com as suas necessidades. E o autor coloca para você também, ele fala assim, ó, a evolução das técnicas e o acúmulo e o registro de informações permite o desenvolvimento de ferramentas e tecnologias cada vez mais avançada. E para nós termos as nossas atividades, nossas ferramentas, os nossos materiais, infelizmente, nós vamos ter que buscar na natureza matéria-prima. Por isso que você tem essas duas fotos aqui. A primeira foto está mostrando a grande parte da matéria-prima com que são fabricados os produtos, né? São extraídos de paisagens. Então, ele coloca aqui umas crianças, elas estão com um tablet e mostrando que esse objeto, para ele existir, foi necessário matéria-prima, e essa matéria-prima foram buscar na natureza, através da exploração de minérios. E a evolução tecnológica da sociedade, atualmente, né, permitiu explorar riquezas minerais em subsolo de difícil acesso. Então, porque hoje tem robôs, tem grandes máquinas, é possível explorar petróleo numa plataforma, por exemplo, aqui, ó, no Ártico. Então, isso mostra que, com a evolução, o desenvolvimento das ferramentas e tecnologia, o homem tem mais poder para transformar as paisagens. E o que a gente vai observar também que é difícil identificarmos uma paisagem que não tenha sido modificada ou influenciada pelo ser humano. Por isso, a gente tem na página seguinte, página 351, nós vamos ter aqui uma outra foto mostrando moradias cobertas de neve na Groenlândia. E é óbvio que o desenvolvimento de técnicas e o conhecimento, né, em relação à natureza possibilitaram que as pessoas ocupassem grande parte dessas regiões que têm condições desfavoráveis, né? Se você observar o telhado dessas casas, eles são bem inclinadinho para que a neve, né, não fique acumulada aí. Então, as pessoas, para viver nesse lugar, elas tiveram que adaptar-se às condições
desfavoráveis e usando muita tecnologia, porque eles precisam de adaptar a sua casa ao estilo, né, do local, evitando o acúmulo de neve. Eles precisam criar soluções para que não haja o congelamento da água que eles têm que usar dentro das casas, né? Eles têm que aprender a adaptar nesse lugar. E para isso eles precisam de muita tecnologia e de muito conhecimento. As técnicas, elas podem ser de várias maneiras. Por isso que nós temos um pequeno texto aqui que fala assim, ó, técnicas diferentes na transformação dos lugares. Ele fala que no nosso dia a dia a gente usa técnicas simples e técnicas mais complexas. A técnica simples, nós diríamos que são aquelas antigas, arcaicas, tradicionais, né? E as mais complexas são as tecnologias, a evolução com robôs e maquinários. Agora, existem lugares no mundo que as técnicas podem ser muito parecida. Pode ser uma técnica empregada aqui no Brasil, que é empregada também a maquinários, ferramentas, em outros países. E também, no mesmo país, você pode ter uma técnica simples, né? E uma outra um pouco mais complexa. Igual você pode observar nessas duas fotos aqui, o autor coloca para você utilização do arado puxado por animais a fim de preparar a terra aí para o cultivo. Então, aqui é bem simples, bem tradicional, bem arcaica, né? Agora, do outro lado, você vai ver já um pouco mais complexa, porque você tem já um trator, né? Puxando o arado para arar a terra, para cultivar a terra. Então, aqui já é um pouco mais complexa. Lembrando que quanto mais ferramentas complexas, mais tecnologia, mais poder de transformação o homem tem. Quanto mais simples, menos ele transforma, modifica a paisagem, né? Nós vamos dar continuidade agora falando dessas modificações, dessas transformações, faz com que nós, através principalmente aí do trabalho, ajudamos a criar o espaço geográfico, né? Então tá aqui, ó. As paisagens de um lugar pode mudar dependendo das atividades, das condições climáticas, dependendo de vários fatores. E em relação com a natureza, o ser humano utiliza técnicas e conhecimentos para constantemente modificar os lugares e as paisagens. Então, nós vamos ver que, de acordo com as necessidades, o mundo, né, os lugares do mundo estão em constante processo de transformação, passando por modificações para atender às necessidades do ser humano. E essa dinâmica de transformação do espaço que se dá pela relação da sociedade com a natureza forma o espaço geográfico. Ou seja, o ser humano modificando, transformando, cultivando o que ele necessita, construindo o que é preciso, ele está formando aí o espaço geográfico. Por isso, o autor coloca essa frase aqui para nós. Todos nós atuamos na construção do espaço geográfico, assim como em suas mudanças. E ele nos dá aqui duas fotos para mostrar, né, dois exemplos de como nós construímos e modificamos o espaço geográfico. Por quê? Veja bem, primeiramente ele fala assim, ó, o modo como o ser humano interage com a natureza em diferentes lugares do planeta constrói o espaço geográfico. Então, ele está mostrando, por exemplo, ele tirou a vegetação aqui, né, a vegetação nativa, e com o espaço de tempo ele plantou uma lavoura. Por quê? Porque a lavoura ela é matéria-prima para a indústria alimentícia, né? E nós precisamos do alimento. Isso é formação do espaço geográfico por meio da necessidade do trabalho dos seres humanos. Agora, aqui embaixo ele coloca um tipo de umas salas comercial, né, uma área de comércio, e ele fala: o consumo incentiva as indústrias a continuarem fabricando novos produtos
cada vez mais utilizando aí mais matéria-prima, transformando mais o espaço geográfico. Ou seja, quanto mais produtos são construídos, mais matéria-prima foi utilizada. Então, o consumismo, ele não é benéfico, porque ele traz sempre a necessidade de estar fabricando produtos, produtos, produtos. Agora, o consumo é necessário, né? Então, todos nós, de uma certa forma, somos consumidor. Agora, nós podemos cuidar para não ser consumista, porque o consumista é aquele que fica comprando sem necessidade. Agora, pessoal, aqui na página seguinte, 355, nós temos o autor dando continuidade, mostrando que o espaço geográfico compreende todos os espaços da superfície terrestre que o ser humano ocupa, transforma por meio da sua relação com a natureza, né? Então, isso aí já foi falado. Agora, os estudos de geografia buscam compreender as relações entre sociedade e natureza que ocorrem no espaço geográfico. Então, ao estudar o espaço geográfico, nós vamos ver e vamos ter condições, muitas vezes, de fazer uma análise, né, de uma paisagem, e nessa paisagem a gente verificar a história, as transformações, as mudanças que esse espaço teve no decorrer de anos. Como assim? Por exemplo, se você vai estudar a história do estado de Goiás, uma cidade que nos traz muito da história do estado de Goiás é a cidade de Goiás, porque ela era a antiga Vila Boa, capital, né, do estado de Goiás. Lá você vai ver construções muito antigas, calçamento nas ruas, que hoje não se usa mais, né? Então, estudando, analisando, buscando compreender a relação ali do espaço que foi modificado, mas que deixa vestígios da sua história, nós podemos entender esse espaço, como é que ele foi transformado, por que que ele foi modificado, né? Pela necessidade de estar aumentando a cidade, né? Aí, desse modo, vivemos no espaço geográfico e atuamos como agente da sua construção e transformação. Então, nós temos dois exemplos aqui, dois não, três, né? Três exemplos aqui que o autor vai mostrar para nós essa construção do espaço geográfico. Por quê? Porque ele fala assim, ó, as atividades econômicas, que é uma fábrica de calçado, ele fala assim, olha, atividades econômicas, como a indústria de calçado mostrada ao lado, também faz parte da produção do espaço geográfico. A fabricação de calçados na indústria e depois a sua distribuição a vários lugares do mundo também faz parte da transformação do espaço geográfico. Porque primeiro precisou de matéria-prima, precisou do espaço para a fábrica, precisou de construir rodovias para escoar, para levar esse calçado a vários lugares, a várias cidades, né? A várias lojas. Então, o espaço geográfico, ele é modificado constantemente. Então, o autor fala, no espaço geográfico podemos observar que o ser humano constrói e transforma lugares para atender suas necessidades. Então, se você vai transportar qualquer mercadoria, você precisa de rodovias, né? Agora, no último, ele coloca aqui que promovemos mudança no espaço geográfico quando fazemos diferentes atividades, né, que atendem às nossas necessidades. E aqui ele está mostrando que o espaço foi modificado, foi transformado, porque pessoas se reuniram e estão construindo uma horta comunitária. Né? E se você observar ali, ó, eles estão fazendo pequenos canteiros. Então, eles estão mostrando aqui uma transformação, uma modificação ocorrida no espaço geográfico para estar trazendo para você um exemplo de como sempre está sendo modificado o espaço. Agora,
Nós vamos, na próxima aula, trabalhar esse novo capítulo aqui, ó. Esse capítulo que nós vamos trabalhar, ele nos mostra a sociedade, a natureza e as paisagens. Então, começa o novo capítulo, que é o capítulo 6 do módulo 3. Ele mostra que o mundo é composto por uma infinidade de paisagens com características próprias e está como em constante modificação. E essas constantes modificações, elas resultam de relações de interdependência entre diferentes elementos. Então, aqui nós vamos ver elementos culturais e elementos naturais. Um depende do outro. Por quê? Porque ao construir, né, essa cidadezinha aqui, esse vilarejo, o ser humano precisa dos recursos e dos elementos naturais. Então, você vê que elementos naturais aqui tem a água, o relevo, a vegetação nativa, são elementos naturais. E os elementos culturais são as construções, as lavouras, que são as plantações, né? Isso aí já foi feito pelo ser humano. Então, são elementos culturais ou humanizados. Na aula de hoje, eu vou aproveitar os últimos momentos para a gente fazer aqui uma correção de uma atividade, que depois eu vou estar mandando para vocês. Então, eu coloquei 24, mas eu acredito que é dia 27. Então, é uma tarefa, tá? Que ela é da página 332, onde você, lá na página 332 do seu livro, você tem duas questões relacionadas a essas duas fotos aqui. Então, 332, essas duas fotos. Então, pergunta assim, ó, 2. Quais são os elementos que caracterizam as paisagens naturais retratadas nas fotografias acima? Então, os elementos naturais da natureza: praia, água do mar, rocha, vegetação nativa, montanha. E a questão 3, que elementos naturais você observa ao redor de onde você mora? Então, cada um vai falar dos arredores aonde você mora, da sua casa, do seu setor. Então, quem mora perto de um bosque, pode falar o bosque. Quem mora perto do rio Meia Ponte, o rio Meia Ponte. Quem mora perto do Corpo Botafogo, o Corpo Botafogo. São os elementos da natureza, não construído pelo homem. Né? Aí, na página seguinte, na página 333, também tem essas duas fotos que você vai analisar para responder a 4 e a 3. A 4 e a 5. Quais elementos caracterizam as paisagens culturais retratadas nas fotografias acima? Então, os elementos culturais que o homem fez são ruas, construções, placa de sinalização, ponte, iluminação pública, né? Tudo aquilo que o homem construiu. Agora, que elementos culturais você observa no município onde você mora? Então, coisas que o homem construiu. Aí a sua casa é uma dessas aí, a rua onde você mora, a rede elétrica, supermercado, escola, hospital, tudo isso são elementos culturais. E a última questão pede para você, não tem no livro essa, cole uma gravura de paisagem no seu caderno e escreva de um lado os elementos naturais dessa paisagem e do outro lado os elementos culturais. Eu fiz de conta que seria minha tarefinha. Então, deveria você escolher uma gravura, uma paisagem qualquer, mas essa paisagem ela não pode ser uma praia deserta. Por quê? Porque você vai tirar dela os elementos naturais e culturais. Então, olha só. A minha tarefa, eu escolhi essa foto e os elementos naturais aqui, você observa o morro, essa vegetação que é nativa aí no morro, a praia,
a água do mar. Então, esses são elementos da natureza, naturais. E os elementos culturais são os que o homem fez. Então, os prédios, calçada, os guardas, esses guarda-sol, né? Ou sombrinhas de praia, as ruas, as avenidas. Aqui a gente não está vendo, mas tem carros. Então, tudo isso aí são elementos culturais. Essa é uma atividade anterior que eu gostaria que vocês fizessem a correção direitinho, tá bom? A nossa aula, então, termina por aqui. Faça as atividades, boa leitura e até a próxima. E que eu vou iniciar a próxima aula também com correções no caderno e no livro. Beijinho, tchau, tchau.